Deus é a força da gente. Deus é a nossa força, Deus é o nosso Salvador. Deus quer salvar a gente sempre. É Deus que nos abençoa sempre. Ele é o nosso condutor, é aquele que nos conduz através dos tempos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras. Por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, de avós e irmãos, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos benzear enquanto isso. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor de seu santo nome, porque nunca a tua providência nos abandona aqueles que formais solidamente no teu amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados, ouçamos a palavra de Jeremias, profeta Jeremias, grande profeta maior, sofreu demais, teve vontade de desistir várias vezes da fé. Jeremias, ele teve vontade de desistir várias vezes, assim, é como a gente, né? Dá vontade às vezes de mandar Deus para aquele lugar, né? Quando a gente vê tanta coisa horrorosa, né? Tanta gente má, perversa, gente que fica tramando mal mesmo, né? Dá vontade de fazer umas coisas que Jeremias sentiu tudo isso. Ele sentiu tudo isso. Mas ele se manteve firme, né? No chamado, na missão dele. Bonito. Nós vamos. Profeta Jeremias.
Jeremias disse: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. O Senhor dos Exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Canta. Para Deus, claro que Deus sabe, mas ele se queixa muito, né? Também. Poxa vida, olha, meu Deus, olha, todos os meus amigos esperam que eu dê um passo em falso. Todos os meus amigos esperam que eu dê um passo em falso. Todo mundo torcendo contra você. Que calamidade! Que coisa! A família, conviver com aquela mulher horrorosa, azeda, amarga, aquele marido chato de galocha, aquela gente que é cristã, que não é cristã, sabe lá Deus de onde que é aquilo? O que é isso? Que é isso? Mas Jeremias tem uma consciência muito grande. Ele não tem dúvida que ele está no caminho certo da fé. Ele não tem dúvida. E ele sabe que todas essas pessoas que são assim vão ser castigadas. Jeremias fala. Essa conversinha de que Deus não castiga, isso é coisa para nova era, é coisa para gente que não tem juízo na cabeça, gente maluca. Deus te pune se você for infiel à fé. Você não pode torcer para o mal do outro. Você está entendendo? Você não pode torcer para que o outro caia. Ao contrário, você tem que se alegrar quando o outro se dá bem. Você tem que sentir alegria quando alguém da sua família vai para frente. Você não pode guardar mal. Você tem que abandonar essas coisas. Entende? É difícil. É por isso que Jesus no Evangelho vai falar essas coisas também. Ele vai alertar. Porque a gente sabe como é a realidade. Mas Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia a todo mundo. Deus é rico em misericórdia. Por vós, Senhor, eu tenho suportado muita coisa. Às vezes me sinto confuso. Tornei-me um estranho no meio da minha família. Um desconhecido no meio da minha família, porque o zelo por tua casa me devora, e recai sobre mim tudo quanto é tipo de insulto, de zombação. A vós, Senhor, eu elevo a minha súplica, eu aguardo um momento propício definido pelo Senhor.
Porque a bondade de Deus é muito grande. Isso é prova de salvação. Mas eu só peço que Deus me tire desse lamaçal, dessa imundície. Que eu não me afunde nessa imundície, no meio dessa gente pérfida. Livrai-me, Senhor, dessas pessoas, daqueles que me odeiam. Tire do meu caminho essa gente, pelo amor de Deus, diz o Salmo. Por isso, digo a vocês, fiquem felizes e olhem, vocês que vivem humilhados, vocês que vivem a humildade, porque para viver a humildade você tem que ser humilhado. Fora disso é filosofia, é poesia. Busque o Senhor e o seu coração vai se animar. Porque, olha, tenho certeza, o Senhor ouve os pobres. O Senhor vê quem está humilhado, o Senhor socorre o humilhado. O Senhor não despreza quem sofre. Louvem a Deus, o céu, a terra, os mares e tudo que Deus criou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus é rico em misericórdia. Ouçamos a carta aos Romanos. Beleza, a carta aos Romanos é muito bonita. Isso, hein? Cristo Salvador vos dê sua força, que ela penetre na sua vida como esse óleo no teu peito. Tá sonhando que tá mamando, é? Maria Alice, hein? É nome bonito. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: não tenham medo dos homens, porque nada há de encoberto que não venha a ser descoberto. Nada de oculto que não venha a se conhecer. O que eu digo a vocês, os ensinamentos dele, digam à luz do dia. E o que escutais ao ouvido, que eu digo para vocês, proclame em cima do telhado da sua casa.
Não tenham medo de quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temam antes aquele que pode jogar a sua alma e seu corpo no meio do inferno. Porque não se vende 2 passarinhos por uma moeda, e nenhum deles cai por terra sem o consentimento de Deus. Até os cabelos da tua cabeça estão todos contados, né? Portanto, saibam que vocês valem muito mais que 2 passarinhos. E valem muito mais do que essas moedas, hein? Porque todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está no céu. Mas quem me negar diante dos homens, eu também vou negar diante do meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto, que beleza de evangelho. O evangelho de hoje é o discurso apostólico que Jesus faz no capítulo 10 de São Mateus. É uma beleza. Ele transforma quem é discípulo em apóstolo, nomeia os apóstolos, dá um nome para cada um mesmo, tem um nome, segundo a precedência, segundo a chamada, e avisa, fala da missão, e realizar a missão no mundo. Claro que o assunto principal da missão é a proposta de Deus, é o reino, que São Mateus não chama de reino de Deus. São Mateus acha muito atrasado você falar em reino de Deus. Ele usa uma expressão muito diferente, ele fala reino do céu, muito mais ousado, é uma expressão muito ousada, muito avançada, é uma compreensão muito avançada sobre a vontade de Deus, sobre o projeto de Deus, sobre o que Deus realmente quer de nós. E Jesus usou essa expressão várias vezes, né? Reino do céu. Então, as bases da missão estão na convivência com Jesus. Se não tiver convivência com Jesus, não tem missão. Não tem aprendizado, não tem nada, né? Nós sabemos que a comunidade de São Mateus, isso é muito importante saber. Sabemos que a comunidade de São Mateus era formada por judeus que aderiram ao cristianismo e que ao longo do tempo a comunidade vivenciara muitos conflitos. Em nenhum momento da história a igreja deixou de passar por crises. Nunca. Desde o começo, a igreja vivenciou algumas crises, vivenciou certos conflitos. E aqui na comunidade de Mateus o conflito é esse: os ensinamentos do judaísmo e os ensinamentos de Jesus. Porque os membros da comunidade não achavam errado você frequentar a sinagoga e ao mesmo tempo você frequentar a comunidade cristã. Convivência é boa. Você conviver com um judeu, conviver com uma pessoa de outra religião é ótima. Não tem problema nenhum. Mas quando mistura as coisas, aí está o caminho do inferno. Quando você começa a misturar as coisas, quando essa gente mistura as coisas, aí está a desgraça, né? Está o sofrimento, está a amargura. Conviver não é errado, mas misturar as coisas, porque algumas pessoas da comunidade misturavam aquilo que a lei ensinava. Os rabinos, quando eu falo lei, estou falando dos rabinos. Os rabinos ensinavam uma interpretação que eles faziam dos 10 mandamentos. E aquilo que Jesus
ensinava. Isso criava um conflito. Criou no tempo da convivência de Jesus, também vai criar com a comunidade, também vai criar com os apóstolos. Jesus nos fala de que nós também seremos rejeitados, também seremos perseguidos, também passaremos por esses conflitos. É uma crise que a comunidade de Mateus, por isso ele escreveu esse evangelho dessa forma, vive, que serve também para os nossos tempos. Mas ao contrário, Mateus não fica chorando as pitangas, fica chorando essas coisas. Ele lembra dos ensinamentos de Jesus, a coragem, encorajamento, ter encorajamento, porque ele ensina uma coisa fundamental, vocês não tenham dúvida disso. Jesus não mente, Jesus não engana, Jesus não te ilude. Quando você começar a acreditar no Jesus de fantasia, meu filho, já era. Você descolou da verdade. Você está descolado da verdade. Deus não mente. Quem mente é safado. Quem ilude é malandro. É estelionatário. É bandido. Quando você começa a acreditar que Jesus é uma coisa parecida com isso, já era. Lamento informar. Para você retomar o caminho, a coisa não é simples não. Por isso Jesus fala sobre isso. Porque os apóstolos, minha gente, você abandonar as coisas que você fazia para seguir Jesus Cristo e ter aquela sensação de que Ele é verdadeiro, Ele é Salvador mesmo, mas no dia a dia da vida da gente, a gente sente falta daquelas coisas que a gente vivia antes, né? Pois o Jesus toca nesse assunto, nos fala desse assunto. O profeta Jeremias, né? Ele um dia, ele ficou tão bravo com Deus, ele ficou tão pé da vida com Deus, que ele chegou, quando Deus veio falar com ele falou assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer porcaria nenhuma, porque o Senhor é assim, porque o Senhor me enganou, o Senhor me seduziu. E Jeremias usa essa palavra, seduzir, sedução. Olha, sedução, venhamos e convenhamos, é uma prática normalmente entre o homem e a mulher. O homem quer ganhar a moça, então ele vai fazer jogos de sedução, dá sorrisinho, manda flor, agrada. A moça também é assim. A sedução é um jogo sexual, humanamente falando. E ele usa essa palavra com Deus. O Senhor me enganou, o Senhor me seduziu. O Senhor me seduziu, Jeremias fala. Os apóstolos às vezes se sentiam assim. Parecia que, meu Deus, o que vai ser da nossa vida? Como é que vai ser? Abandonei tudo, estou seguindo, estou vendo os montes de conflitos. Ele é o verdadeiro, ele é o Filho de Deus mesmo, ele é o Salvador também. Mas no dia a dia, como é que eu faço, né? Por isso Jesus hoje, você tem que saber o seguinte: a fé cristã, a fé católica é a mais avançada que existe no mundo. É a mais avançada que tem. A fé cristã, a fé católica é a mais avançada que existe no mundo. Bom, se você quer ter uma fé assim, sem salvação, isso é fácil. Você procura aí qualquer coisa, qualquer igrejinha aí,
e fica aquele ritualzinho assim, aquela coisinha, aquela, né? Tá bom. Você entra naquele esqueminha de eu sou pobre, 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 de maré, 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 e fazendo aquela figura, esse tipo de coisa, não tem problema. Só que não vai ter salvação. Agora, a salvação, a profissão de fé que a gente reza, canta, está em tudo, ela é ousada, é avançada, é destemida, né? Destemida. Porque Deus incomoda mesmo a gente. Deus incomoda. Deus é um incômodo, não é? Deus nos deu o dom da fé. E nos deu o dom da fé através do batismo, hein? O dia que você lamear o seu batismo, acabou, meu filho, já era. Não tem como você renunciar ao seu batismo. Não tem. Porque a fé é um dom que Deus dá a você pelo batismo, Senhor Jesus. Então você tome cuidado com quem você anda, hein? Cuidado. Lameia o batismo, o que acontece? Não percebo nada. Claro que você não percebe. Não percebe mesmo. Não vai perceber nada mesmo. Mas não vai ter salvação. Essa é a questão. A nossa fé é uma fé corajosa, destemida. A fé que Deus nos deu pelo batismo realizado na igreja é uma fé muito avançada. E ainda assim a gente tem medo de viver. A gente tem medo. O que vai ser? Como é que vai ser? De que jeito vai? Nós católicos somos tão bola murcha, não somos nem dignos de ter recebido de Jesus a herança da igreja, porque nós somos tudo covarde, nós católicos. Nós temos medo de mudança na igreja. A gente tem medo de mudança na igreja. A gente tem medo. E a gente às vezes pensa que está seguindo o evangelho, está seguindo outra coisa. A gente tem medo de mudança na igreja. Por isso o Papa propõe o sínodo. Tem medo, a gente tem medo. A gente tem medo. Nós somos uma igreja tão diferente. Você vai comparar vocês aqui com uma paróquia lá dos Yanomami, né? Garanto que você não conhece. Você conhece uma paróquia indígena lá no Amazonas? Não conhece, eu sei que você não conhece. Ouso dizer que se você cair no meio de uma paróquia daquela, você vai ficar escandalizado. Você vai ficar, Deus me livre, isso é coisa do capeta. Você vai dizer isso. Porque você celebrar a missa com um monte de homem pelado e mulher pelada pulando na sua frente e cantando música com em Guarani, sei lá eu que linguagem, aquela linguagem esquisita, que eu já fui em paróquia indígena. Vocês não têm noção. Nós temos assim um medo do diferente, daquilo que é diferente da gente. Tem medo. É um desafio, né? Muito grande. Vencer essas coisas é muito complicado. E você vê, nós vivemos um tempo que você tem gente na igreja que na América Latina inteira, na síntese do sínodo, foi apontado uma questão. A igreja tem que barrar leigos e padres que trabalham contra o Concílio Vaticano II. Ele chama de involução. Involução. Você veja que ponto. Então Jesus é um medo de caminhar, medo de enfrentar, falta de confiança que a gente tem um no outro, medo. O Evangelho nos ajuda a se libertar do medo, revela
esse caráter relativo e não absoluto dos perigos. Perigos existem, o Evangelho não nega, mas espera um pouquinho, não é absoluto. Algo de nós que ninguém nem nada no mundo pode tirar da gente. A nossa fé. Deus acredita realmente que você tem capacidade, o que é um absurdo, porque Deus na história da salvação já viu que a gente não tem capacidade. Um ser humano, uma humanidade, onde Deus dá uma regra para você cumprir na vida, que diz para você assim, viu, Adão, você pode fazer o que você quiser, tudo isso aqui que eu fiz é seu, tudo é maravilhoso, mas não chegue perto daquela árvore ali. E você não consegue seguir uma regra, uma. Nós humanos somos incapazes. Deus sabe que a gente é incapaz. Ainda bem depois Moisés disse que Deus deu 10 aí. Você não consegue seguir uma, vai ter 10. Depois os rabinos vão pegar as 10, vão esmiuçar as 10, cada mandamento, e vão transformar em 649 regras. Meu Deus do céu. Então Deus sabe que a gente é incapaz, mas eu não entendo por que Deus acredita na gente, que a gente é capaz de superar a nossa incapacidade. Eu não entendo como é que Jesus acreditou que nós somos capazes de superar as nossas incapacidades. É o Evangelho dele que nos dá capacidade para vencer tudo isso, capacidade de vencer os perigos, capacidade de vencer a morte, capacidade de vencer tudo aquilo que deixa a gente intranquilo. É inevitável, se a missão for abraçada com todas as forças, é inevitável. Jesus vai nos defender, como defendeu Mateus. Quando chamou Mateus, Mateus o que era? Mateus um bandido, um safado, um ladrão que roubava o povo, era fiscal. Que até hoje, não sei se hoje é assim, acho que não, né? Graças a Deus os fiscais hoje não fazem, acho que não faz mais essa. Mas lá atrás, Jesus defende Mateus. Jesus ama Mateus, chama ele para fazer parte do grupo. E ele nunca esquece dessa pecha dele, desse passado dele, né? Quando ele fala dele próprio, no Evangelho, ele fala, é Mateus, o pecador. Ele sempre lembra disso, para lembrar. Então Deus nos defende, Deus vai nos defender. Deus vai nos defender, não é para ter medo de realizar a missão. Você vai ter inimigos dentro da sua casa, da sua família, na sua igreja. Você vai ter inimigos na sociedade também. Porque Deus vai revelar tudo que é nojento, tudo que é imundo, que está dentro da gente. Não pensa que você está limpinho, não. Todos nós temos nojeira dentro de nós, viu? Pensa que você está, né? Todos nós temos nojeira, temos imundície, todos nós temos um monte de tranqueira dentro da gente. E sobretudo nós somos expertos na ação da hipocrisia, ser hipócrita. Nós somos atores, ganhamos Oscar em tudo, quando a gente se torna hipócrita. Deus não nos quer mal. É a mensagem de Jesus no Evangelho de hoje. Deus quer o nosso bem. Então, quanto mais sincero você for, quanto mais verdadeiro você for, mais o amor você vai compreender.
mais você vai compreender as razões da sua vida. Outro assunto que Jesus fala para a gente é não ter o medo do dia a dia, não ter o medo do cotidiano. Ter capacidade de se adaptar à sua vida em favor dele, em favor da missão. Nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 5 tem lá todo aquele elenco de coisas. É fome, é praga, é peste, é mulher azeda, é marido chato, é filho insuportável, é governo ditatorial, é gente que gosta de ver os pobres. Está tudo a lista lá, em Romanos capítulo 5. Mas Paulo diz, nós temos que enfrentar tudo isso, porque nada pode nos separar da fé em Jesus Cristo. Nada, nada. Não é para ter medo. Não ter medo. Lamentavelmente, no Evangelho de hoje, Jesus faz uma declaração como juiz, porque Mateus trata Jesus como juiz. Jesus é o juiz da vida, o juiz da história, é aquele que julga por autorização do Pai a sentença de Jesus. O juízo final vai acontecer. Mateus tem 5 sermões, né? Vocês sabem, né? 5 sermões, grandes sermões de Jesus. E o último sermão, o 5º sermão, é Mateus 25, que é o sermão do fim do mundo, que é aquele sermão em que Jesus fala sobre a sua convivência com o mais pobre e a convivência com ele. Ele compara as ovelhas, os cabritos, etc. Então o juízo vai acontecer, mas quem for fiel à igreja, fiel ao batismo, é para acabar a homilia, para acabar? A gente acaba. Mas quem for fiel à igreja, fiel ao batismo, sempre vai ter Deus do teu lado. Quem não conseguir fazer isso, ser fiel ao seu batismo, ser fiel à igreja, à comunidade, vai pagar a sua condenação, fala Jesus. Não com medo de quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temam aquele que pode destruir a alma e jogar a tua alma e teu corpo no inferno. Tem gente que, o inferno não existe, o inferno não sei o quê. Mentira, não vá nessa conversa. Cuidado. Cuidado. Não devemos ter temor nem medo das forças humanas. De Deus nós temos que ter o temor. E temor aqui é no sentido do respeito. Temor é uma palavra que significa respeito profundo a Deus. Você leu o livro que eu falei para você, Temor e Tremor? Você leu? É ele lá. Temor e Tremor. Leu? Não leu? Hã? Não leu. É do Kierkegaard. Não leu. Temor e Tremor. Esmiuçando a atitude de Abraão, quando Deus disse para Abraão, mate seu filho para mim. Temor, respeito profundo, eu vou fazer isso. Não quero nem saber, vou fazer. E o tremor, no caminho, aquele menino bonito, mão dada com o pai ama. Tremor. E como Deus salva no final. Deus vem e salva. Então, devemos amar a Deus, ter respeito por Deus. Deus quer o nosso bem, Deus não quer o nosso mal. Seremos reconhecidos por Deus pelo bem que fazemos. É isso que Jesus diz.
O mundo não conhece, o mundo rejeita Deus. Está aí a filosofia, está aí os pensamentos dos intelectuais, filósofos modernos. Não existe mais. Depois da Segunda Guerra Mundial, a humanidade entrou num negócio assim meio tão para baixo, porque a violência da Segunda Guerra Mundial foi muito grande. A gente não tem noção, até hoje você não tem noção direito do que foi aquilo. Mas a violência foi tão grande que o mundo entrou numa coisa assim de... Deus não existe mesmo. Deus não existe mesmo. Deus não existe, não existe mais respeito a Deus, o ser humano não é capaz de respeitar Deus. Se escreveram coisas a respeito disso, filósofos, etc., escritores, jornalistas, se escreveu muito sobre isso, fazendo essa crítica feroz, né, à humanidade, ao ser humano, negando a capacidade de Deus de mudar a gente, como se Deus não fosse incapaz, né? A promoção do ateísmo foi muito grande depois da Segunda Guerra Mundial. Você se desvincular de Deus e de tudo aquilo que esteja, de certa forma, ligado a Deus, né? Ou a promoção do ateísmo. Hoje tem um ateísmo moderno, esse ateísmo mais camuflado que existe hoje, né? Que é diferente daquele ateísmo radical da década de 40, 50, né? Do século passado, que nega a capacidade de Deus. Essa é a verdade. Deus não é capaz de mudar a gente. Deus não é capaz de mudar a gente. O ateísmo, ele nega, não é a existência de Deus, ele nega a capacidade de Deus. Ele sabe que Deus existe, mas Deus não é capaz. Deus perdeu a capacidade de transformar a gente. Mas Jesus não é assim. Jesus acredita na nossa capacidade, acredita nas nossas diferenças, acredita que nós podemos ser pessoas verdadeiras, não ter medo. Essa é a grande mensagem do Evangelho de hoje. Não ter medo de viver, não ter medo, porque o medo é uma coisa terrível. O medo é um sentimento. A ciência diz que ter medo é bom, a psicanálise diz que ter medo é ruim. Né? Ter medo é bom, em determinado grau. Todos nós sempre temos um grau de medo. Né? Todo mundo fala para você, olha, nesse dia, nessa hora, naquele mato, naquela cabana, tem um lobisomem que anda ali. Lua cheia, ele anda por ali, você escuta tudo. Você tem que parar e pensar, será que não é mesmo? Será que não tem lobisomem mesmo? Você sabe que não existe, mas será que não tem mesmo? É um medo saudável. Eu não vou me arriscar, porque vai que tem um lobisomem de verdade mesmo, acaba com medo. Né? Mas a psicanálise, o medo é um problema maluco. O medo é uma coisa que te paralisa. O medo é aquilo que não te deixa viver. Na psicanálise, Freud fala muito sobre isso, né? E a mãe é culpada, segundo Freud, a mãe é culpada de todos os medos, né? Freud diz isso. A mãe é culpada de todos os medos, né? Porque a mãe, ela, na criação, ela vai dando a entender para a criança os seus medos também, vai, como é que se diz? Não de uma forma declarada, é lógico, mas ela vai... Claro que Freud está lá, também não é assim, nós sabemos, né? Então Jesus fala, não ter medo, não ter medo, não ter medo. A mãe de Jesus teve uma relação tão saudável com ele, tão aberta, tão maravilhosa com ele. Ela é um exemplo de fé para Jesus. Agora a gente está olhando o coração aqui. Não tem outra pessoa com coração tão santo, tão maravilhoso como o coração de Nossa Senhora. Não tem. Ninguém na igreja tem. Nenhum santo na igreja tem um coração
de Nossa Senhora, como o coração de Jesus é o mesmo coração de Nossa Senhora. Não tem. O coração de Nossa Senhora, o coração da mãe de Jesus. É uma beleza, é um espetáculo, é um exemplo. E ela teve um relacionamento com ele assim. Ela acreditava. Ela acredita na Isabel. Ninguém acredita na Isabel, a mãe do João Batista. Nem o marido acredita, meu Deus do céu. O homem convive com a mulher, não acredita. Ninguém, a família, os vizinhos, ninguém. Maria não acredita. É a única. Ela acredita em Jesus. E ela crê tanto em Jesus que quem vai estar com ela na sexta-feira da paixão, quem vai estar com ele é ela. Ela que vai estar ali. Ela crê em Jesus. Ela crê nele. A relação dela é maravilhosa. Tomara a Deus que as mães de hoje tenham uma relação assim, né, com seus filhos, né? De transmitir confiança, transmitir valores, transmitir coragem, transmitir, dizer, você não está desamparado. Eu não sei o que vai ser da sua vida, né, meu filho, mas você não está desamparado. Você sabe essas coisas assim? Porque Freud diz assim que a mãe é que desampara, né? Tudo que acontece na vida da gente, a mãe é que tem uma parcelinha ali de coisa. Mas enfim, não tem medo. Essa é a expressão de Jesus, não tenham medo. Não tem medo. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que está escondido. Não ter medo. E aí Mateus resume essa história para transmitir confiança para nós. Até os cabelos da tua cabeça estão contados. Isso é transmissão de confiança. Até o cabelo da sua cabeça está contado. E você vale mais que passarinho. Você vale mais do que a moeda, viu? Sabe moeda, dinheiro? Não sei se você sabe, você vale mais que o dinheiro. Você para Deus vale mais que dinheiro. Você para Deus vale mais que passarinho. Por isso que Jesus fala desse assunto, para nos transmitir essa confiança. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos de pé, fazer umas perguntinhas aqui para vocês todos. Desafiados todos os dias pelas forças do mal, vocês querem dizer não ao demônio e às suas armadilhas? Quero. Quer ou não quer? Conscientes do egoísmo que está em cada um de nós e que gera tantas formas de violência, vocês querem abandonar tudo o que nos impede de viver como irmãos? Tentados de tantas maneiras pelas ilusões do mundo, vocês querem deixar de lado tudo o que nos desvia do caminho de Jesus Cristo? Vocês prometem diante de Deus e de Jesus a estar presente na igreja, na comunidade, participando, se esforçando para participar, não abandonar a fé, nunca? Prometo. Agora é a parte mais difícil. Não sei se o povo consegue. Não, mas mesmo assim, vamos perguntar, né? Vocês creem em Deus Pai, que criou o céu e a terra, fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e nos entregou o mundo para que cuidemos dele e vivamos em paz? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, se fez nosso irmão, deu a sua vida por nós, ressuscitou e está junto do Pai? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, que nos reúne na igreja, na comunidade, nos comunica o perdão dos pecados e nos garante a ressurreição da carne, da vida e da vida eterna? Deus nos abençoe, Deus nos ampare e nos ajude nessa caminhada. Vamos então ao batismo, não é?
Podemos cantar, se a Darcilene quiser, aí um canto bonito, se possível, enquanto a gente faz o batizado da Maria Alice, dessa moça, que terá um futuro, hein? Que futuro essa moça, que mundo essa moça vai viver, hein? Daqui a 50 anos vai saber como está esse mundo. Um mundo que passa por tantas mudanças, tantas transformações, né? Todo mundo que é da família pode ir lá. Não precisa ficar aí. Que beleza, né? Vai filmar, vai tudo lá. Ai meu, vou ter que voltar vocês. Atrás dela que tá com a criança. Vamos lá. Você também. Ele vai filmar, fica aqui na frente. Atrás dela, aqui, aqui. Gente do céu. Você está com medo? Não dá choque não. Pode chegar perto. Pode chegar perto, não dá choque não, meu filho. Senta lá. Vem aqui perto, não dá choque não. Segura ele, que ele tá fraquinho na caminhada. Isso. Maria Alice, nome bonito, hein? Que nome, hein? Ah, porque você é muito bonita, viu? Puxou pra quem você? Pra sua mãe, é lógico. Não é? Não é? A cara sua. Toda criança tem olho dessa cor. Depois que o tempo vai mudando, não é? Depois que o tempo vai mudando. Não é? Então, olha que beleza. Tomara que você tenha uma fé muito forte, que seu pai e sua mãe ajudem você, viu? Seus padrinhos, essa família toda que vocês têm aí, te ajude. Ela vai enfrentar um mundo provavelmente muito diferente do nosso. Ela vai estar preparada para isso. Enfrentar um mundo novo. Quem sabe, né? Totalmente diferente. Vamos torcer para ter mundo, né? Até lá, né? Vamos torcer para que daqui a 40 anos exista ainda alguma coisa. Mas vamos lutar para isso, tá? Vamos lutar por causa de você, né? Não é por nossa causa não, porque nós não temos mais jeito. A esperança está em você, minha filha. Então, Maria Alice, eu te batizo. Maria Alice, cuidado atrás que ela chuta, viu? Eu te batizo, Maria Alice. Olha aqui, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode levantar ela, levanta. Oh, que maravilha! Agora aqui tem. Oi, ai, 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 oi, ai, ai, ai. Pelo batismo, Deus Todo-Poderoso te libertou do pecado e te fez membro de Cristo, membro da igreja. Que você jamais se afaste do caminho de Jesus Cristo e da comunidade. Você agora faz parte do povo de Deus. Siga os passos de Jesus e permaneça para sempre no caminho dele, tá bom? Bonitona. Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir, os mudos falar, te conceda que você possa logo ouvir e entender a sua palavra e anunciá-lo para louvor e glória de Deus, nosso Pai. Amém. Aqui ela só precisa ver a vela, ela não precisa comer a vela, não. Pode chegar perto aqui. É só para mostrar para ela, olha. Aqui, ó. Tá vendo? Olha que luzona bonita. Aí, tá vendo? Olha, não precisa beijar. Ela pode se machucar. Isso daqui é cera. Não é parafina, isso dói pra caramba. Tá bom? Olha lá. Olhou? Digamos todos. Eis a luz de Cristo. Eis a luz de Cristo. Maria Alice, receba a luz de Cristo. Maria Alice, receba a luz de Cristo. É aqui, vem ver o olhar dela pra ver ela. Olha lá. Viu? Que
Meu Deus do céu. Essa é a sua. Quando você for rezar com a sua mãe e seu pai, tem que acender, viu? E aquela ali é a minha. Essa daí. Viu? Depois você tenta apagar aquela lá. Vamos ver se você consegue. Vai dar sono. Aqui sinal, isso é sinal, ó. É objeto de piedade, é uma coisa, mas é um sinal, tá vendo? Aí ele tá de olho na vela, aqui ó. Aqui ó. Você fica. É isso. Aqui ó, sinalzinho, tá bom? É seu. Não sei se cabe. Cabe. Não vai botar na boca nada, hein? Depois você tira, porque é perigoso. Quando for rezar, daqui é para ajudar a rezar. Tá vendo como é que reza? É só isso. Entendeu? É o creio em Deus Pai, Pai Nosso, essas bolonas grandes é o Pai Nosso. Essas pequenininhas é a Maria. E aí vai. Aqui é o creio também, você pode rezar o creio. Tá bom? Olha aqui a cara da mãe de Jesus aqui. Tá certo? Mas ela é assim, dócil. Ela é quietinha, né? Que maravilha, que maravilha, hein? Só tem ela. Só ela, só. Jesus. Não vai ser só você, lógico, né? Eles não vão fazer essa coisa com você. Porque eles vão ficar velhos, você sabe. Olha, você sabe que eles vão ficar velhos, né? E só você para cuidar de 2 velhos não dá. Você tem que ter mais um irmão, mais alguém aí, entendeu? Que te ajude, tá bom? Olha ele aqui, quem é ele? É o avô. Olha lá seu bisavô, olha ele aí, ó. Olha, ó. Aqui, ó. Conhece ele? Ele tá de olho de mim, não sei porquê. Olha lá. Cadê aquele senhor que estava aqui? Aquele senhor é seu pai? É seu pai? Olha lá. Daí o que ele tem? Ele tem problema de coluna. Ah. Mas você viu ele aqui? E cadê ela? Cadê a bisavó? Não veio. Ah, não veio? Vai lá ver seu avô, né? Vai lá, leva ela lá pra ver o avô, leva ela lá pra ver. Fica perto, pode apagar, viu? Pode apagar. Obrigado, viu, gente? Parabéns pra eles aqui. Parabéns, coragem, meu irmão.
sacrifício para a glória do seu nome. Por esse sacrifício de reconciliação, de aproximação, de abraço, de louvor que o Senhor nos dá, purifique os nossos corações, para que se torne também uma oração, um sacrifício que seja agradável aos teus olhos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é de verdade, é nossa obrigação, é nosso dever, é a nossa salvação te agradecer sempre, em qualquer lugar, em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Em Jesus, o Senhor quis nos restaurar a todos nós, todas as coisas e as pessoas. E a todos nós o Senhor nos deu essa graça de participar da plenitude de Deus em Jesus Cristo. Ele, como diz o apóstolo Paulo, de condição divina, ele aniquilou-se a si mesmo, se esvaziou, se aniquilou a si próprio, pelo sangue derramado na cruz. Ele transmitiu a nós essa paz necessária para a salvação. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas, sobre tudo que Deus fez, inclusive, né? E tornou-se para todos nós que lhe obedece, ele se tornou a fonte da salvação para nós. Por ele, com os anjos e os santos, nós todos dizemos a uma só voz: é o Senhor, o céu, hosana nas alturas, do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte da santidade, reunidos na tua presença em comunhão com a igreja, quando celebramos o domingo, o dia do Senhor, primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Humildemente nós te suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transformem para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé eucarística para que o mundo todo seja salvo. E proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E te agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na tua presença, e te servir. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra
e tornai-a perfeita na prática do amor, da caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Algacir e com todas as pessoas que de coração, sinceridade, estão a serviço do mais pobre, a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos de tua serva, Dona Eliane Ermelinda da Silva, que o Senhor chamou para vós, configurada na fé em Cristo, que ela tome parte também da ressurreição dele. Tenha misericórdia de nós, dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os apóstolos e os mártires e os santos da Igreja, que desde o começo do mundo viveram a tua amizade, para cantarmos os teus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, essa união do corpo e do sangue de Jesus e Cristo nosso Senhor, que vamos servir, nos sirva para a vida eterna. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Podemos nos aproximar da frente.
Maria Alice nasceu na véspera do Natal. Viu? Espera um pouquinho, deixa eu só... Então, fica com a documentação. Tem que bater o carimbo, que ela gosta de bater carimbo, ele esqueceu de bater carimbo. Parece que não tiver o carimbo, não. Eu vou bater o carinho. Ajuda aqui, por favor. Quem vai ajudar? Ajuda aqui, né? Quem é homem aí, vem aqui, ajuda aqui. Você, esse moço aqui, ele fica aqui do lado de cá, você fica do lado de cá para segurar as pontas desse... Parece um lençol, mas não é. Exatamente, e vai entrar embaixo. Entra embaixo. Entra embaixo. Pode entrar lá. Enquanto couber lá, não sei. Entra aí, minha gente. Isso. Pode subir, fica aí. Entra, consegue, fica aqui, entra. Segue, ajuda. Entra lá, só não quer ficar debaixo da proteção, da misericórdia de Deus? Isso é o que significa isso, né? No batismo, entra aqui embaixo, meu Deus, tem espaço para chuchu, cabe todo mundo aí, né? Isso, é que eles colocam no pé da escada, atrapalha depois a organização. Mas aí você vai aguentar segurar aí, com os braços aí, você consegue? Mas é porque ele tem problema. Depois a gente vai lá e bota em cima dele, não tem problema, né? Então, esse daqui é um gesto do batismo sem... o batismo tem a imposição das mãos, que o padre faz lá no batismo, e tem que ter esse gesto aqui, que é o gesto da caminhar debaixo da proteção da misericórdia de Deus, que antigamente era só o padre pegava um pano, né, um branco assim, e cobria a criança, né, botava em cima da criança. Hoje vocês já fazem, já vem com essas roupas brancas, tudo, né, que é bonitinho tudo. Tá certo? E a coroação, aqui ó, esse é um rito que a gente faz aqui na paróquia, que na verdade outras igrejas do mundo fazem, né? A igreja oriental, né? Os poloneses, os russos, aquele povo de lá, né? Os católicos ortodoxos, né? Eles fazem esse gesto que é a coroação, né? Uma espécie de coroação, que significa isso, né? Deus escolhe a gente, né? Nós somos uma escolha pessoal de Deus, né? Quando a gente foi batizado, a gente é feito isso. A liturgia ensina isso. Mas eu achei melhor, sempre faço isso aqui, para nos mostrar, né? Tem que mostrar. Não é verdade, dona? Deus escolhe a gente. É uma escolha pessoal dele. Viu? É por isso que ele coroa a gente. É por isso que Nossa Senhora tem coroa. Para Jesus demos uma coroa horrorosa para ele, né? Você viu ali a coroa que o ser humano deu para ele? Ainda bem que Deus arrancou aquela coroa, deu outra, né? Mas a coroa significa isso, né? É uma escolha. Deus nos escolheu para ser filho dele, para ser membro do corpo dele, tá bom? Eu vou botar aí. Olha lá, olha a moça lá. Olha a moça. A luzinha lá, olha lá. Tá vendo? Agora deu certo, Se você pegou aí, conseguiu fotografar? Vai sair uma beleza. Lá naquele negócio que vocês vão botar lá no centro, vocês vão botar aí. Né? Vai botar você no Facebook, eu acho, não é isso? Vai ficar linda essa foto sua lá no Facebook. Dia do batizado. Você nasceu na véspera do Natal, sabia disso? Foi na véspera do Natal, não foi? Foi 22. 22 de dezembro você nasceu, véspera do Natal. Quer trocar de data? Eu nasci dia 22, mas não foi na véspera do Natal. Né? Não foi carnaval, não, senhora. Você não estava lá naquela época. Tá vendo como ela é? Não seja assim, você tá vendo? Ela vai aprendendo, né? Tá bom? Mas ela é demais da conta, você fica... Por que a gente é assim, né? Você imagina por que a gente é desse jeito? Sabe explicar? Não sei explicar. Por que a gente vê e fica, né, querendo falar, né, conversar, não sei o quê, agir assim, falar umas coisas esquisitas, né? Não nasceu dente? Não. Ainda não. Ainda não? Que beleza. Vamos dar um salve de palmas para a família.
Para essa moça. Muito bem, vai lá agora e bota o pano lá. É lá, eu não falei que ia botar lá também? Ele que não pode caminhar até aqui, a gente vai até lá, ué. Vem, desce, por ali mesmo. É só para colocar sobre ele lá, vai lá. É, porque ele não pode caminhar, ele tem problema de coluna, como é que ele vai caminhar, né? Parabéns para vocês, família, bela família. Cuide sempre, zele, ame, sejam verdadeiros, não deixe ela se desviar da fé, viu? Pronto, olha lá o senhor, ele está olhando para mim, olha ela, menina lá. E agora, Tita, agora. Eu tenho que ser fotógrafo, orientador de fotografia. Tá bom, tem que pegar as horas, assim, esses momentos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam corajosos, tenham coragem na vida. Deus nos defende de tudo. E vão em paz, que Deus ajude e acompanhe vocês. Bom domingo, boa festa para vocês lá se tiver, por causa do batismo. E ame, não tenham medo de amar. No fim da vida seremos julgados pelo amor, hein? São João